E aí, Marisconauta, muito bom dia. Segunda-feira, plena segunda-feira de carnaval. Não, vim no traje. Vim no look hoje pra ver se a gente se entende. Até tirei a mesa, deixei mais espaço. Hoje a gente vai bater um papo mais informal, mas bem sério. Gostaram do meu cabelo? Ficaria bem de cabelo rosa, já tive, hein? Foi um surto. Seguinte, qual é o babado hoje? Seguinte, qual é o babado? Tô aqui hoje a caráter pra ver se a gente consegue conversar na mesma batida. Pra gente ver se consegue se entender. Toda na florzinha, cabelinho rosa. Estamos no meio do feriado de carnaval, mas 15 minutos do teu dia não vai atrapalhar o teu descanso. Bora bater um papo? Chegamos em um momento da nossa estrada do novo eu, dessa nossa construção, que ou você acelera ou você estagna. E esse assunto é muito importante de ser abordado agora no meio do carnaval, porque todo mundo tem o conceito de dizer que o ano só começa depois do carnaval. Minha filha, já foi-se um mês. Fevereiro já está acontecendo. E se o ano de fato só começa depois do carnaval, tá na hora de começar. Tá na hora de começar a tirar a fantasia e colocar os pezinhos no chão. Esse vai ser um assunto sobre escolha, sobre maturidade e responsabilidade. E eu já quero arrancar com um versículo para que a gente fique bem alinhada, tá? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. 1 Coríntios 6,12. Mas antes da gente começar a entrar de fato no conteúdo, muito bom dia, Marisconauta, que seja uma excelente segunda-feira para você. 6h45, bem cedinho. Eu duvido que você esteja olhando nesse horário, mas tá aí no YouTube para orar em qualquer momento. Se você não me conhece, eu sou a Marisca, sou designer e estrategista de marca e aqui com a Mariscola te ajudando também na sua jornada como pessoa, na construção da sua nova versão, para que você possa se conectar com Jesus, se assemelhar a Ele e receber o extraordinário que Deus tem para sua vida. A nossa conversa de hoje ela é séria, não pesada, mas séria, porque a vida tá passando. E eu não tô vindo aqui toda segunda-feira agora só para te animar, te trazer alguns minutos de motivação, mas para te ajudar a te formar, sendo um canal da palavra de Jesus para tua vida, te ensinando a ser similar a ele e a buscar a verdade dele, para te tornar uma mulher consciente, responsável e inteira, reta no caminho que ele tem para tua vida. É sobre viver com intenção, sobre construir a tua empresa de uma forma sábia, de uma forma que funcione e faça sentido para tua vida. O teu sucesso, independente de qual sucesso seja que você está buscando. E muito importante, sem colocar na conta de Deus o que é responsabilidade e movimento nosso. E essa aula tá indo no meio do carnaval, não é por coincidência. Eu já comentei no episódio passado da Mariscola, se você não assistiu, recomendo você assistir toda essa Mariscola, porque uma vai conectando na outra e o sentido da coisa vai se apresentando. Falei que o carnaval não é um feriado bíblico. O carnaval, ele de fato nasce de um lugar de excesso, da carnalidade do ser humano, que é algo que te faz muito ter a fuga da realidade, né? Porque a galera tem o costume de chutar o pau da barraca no carnaval, porque o ano só começa depois do carnaval e vive de uma forma imprudente e totalmente fora dos planos que Deus tem pra tua vida. Mas sendo bem clara e sincera contigo, agora eu vou até tirar esse perucão aqui pra gente começar a se entender melhor. Não é pecado descansar, não é pecado celebrar as coisas certas. Não é pecado estar com a família, com os amigos. A minha blusinha não é mais adequada, mas combinou, deixamos assim. Mas é uma falta de consciência utilizar esse período de descanso para se perder, para exagerar, para se entorpecer, para fazer coisa errada, não ter cuidado com o teu próximo e principalmente abandonar a jornada linda que você está criando e todos os princípios que Jesus nos ensina para caminhar com ele. A gente já falou aqui, e isso é bíblico, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E maturidade espiritual também está muito conectado em saber onde parar, respeitar os limites da vida. E calma, agora a gente precisa falar disso, mas daqui um pouco mais eu vou entrar no nosso processo empresarial do que fazer. Mas eu acho muito importante que a gente fale sobre isso agora, porque nós temos o dever de carregar essa responsabilidade e essa totalidade para conseguir caminhar não só com a nossa empresa, na nossa vida pessoal, mas no nosso ser conforme a vontade de Deus para nossa vida. Porque existe um momento na vida que não dá mais para ficar brincando ou agindo por conveniência. Não dá mais para levar na boleia, na brincadeira, a fé, o trabalho, o nosso futuro, o tempo, ele não é infinito, ele é finito e ele tá
passando, carnaval, não carnaval, feriado ou não feriado, o nosso tempo na vida tá correndo. E principalmente nessas horas a gente sente o peso dele passando. E é nesse momento também que a gente precisa fazer as nossas escolhas. E muita gente vive assim, começa, se empolga, se motiva, para, desanima e some. Desiste, faz quando dá, se compromete quando convém e ainda tem a cara de pau de depois pedir para Deus abençoar. Só que lembrando, Deus não é um Deus de conveniência. Ele não trabalha com versões parciais de nós, com versões pela metade ou apenas nas que convém a gente chamar e clamar por ele. Principalmente no trabalho. Ou quando a gente tá ali, precisa de um dinheirinho para fechar a fatura no final do mês. Ai, meu Deus, por favor, me dá provisão, eu preciso de tanto para fechar essa conta. Mas na outra parcela de tempo tá lá torrando dinheiro com coisa que não é prioridade, ou gastando de forma imprudente, ou não fazendo boas escolhas e respeitando as limitações do seu bolso mesmo, tá? E pá, na conta de Deus. E ainda, se Deus não responde, ai de mim, coitada de mim, porque a minha vida é tão difícil. E é aqui que a gente começa a separar a conveniência da consciência. E quando a gente traz à luz essa consciência, é um momento da gente também fazer uma escolha muito importante, crucial para a nossa vida. Ou acelera, anda, ou estagna e fica agarrado com a sua conveniência. Não existe meio termo para Jesus, para Deus. Não existe vida espiritual no modo economia de bateria. Não existe empresa construída no improviso eterno. Deus nunca nos prometeu que seria fácil essa jornada, mas Ele sempre nos prometeu que estaria junto da gente. Mas daí volta para um assunto que eu já comentei em várias mariscolas por aqui. Ele anda contigo, mas ele não anda por ti. Não escolhe por você, mas te apresenta o caminho. E não toma as decisões que você precisa buscar sabedoria de ter para tomar e escolher. Consegue entender o peso da responsabilidade da nossa consciência e do tempo acontecendo e até onde é a mão de Deus e até onde você precisa assumir esse compromisso para a sua vida? Para com a sua vida? Independente. E isso não pausa em momentos como esse de feriado, de carnaval, de folia. Todo instante a gente precisa tomar essas consciências e essas decisões. Ah, Marisca, mas que bucha! Daí toda hora, meu momento de descanso, eu tenho que estar pensando se eu tô agradando a Deus, se isso aqui é bom pra minha vida, não? Sim. Sim. E no momento que isso se torna natural na tua vida, porque você passa a ser essa pessoa, isso se torna a sua consciência. Você nem precisa mais pensar tanto. O seu modo de agir natural flui dessa forma. É sério, marisconauta, cada dia que passa você tá ficando mais velha. Eu tô ficando mais velha. Se olhar os vídeos antigos meus aqui do YouTube, a latinha tá um pouco mais conservada. E o peso do tempo, essa conta, ela chega. E a gente tem que tomar cuidado. E Deus sempre nos apresenta oportunidades para que a gente perceba e sinta esse peso antes de ser tarde demais. Antes que a nossa finitude de fato finde. Enquanto esse tempo passa, você vai criando mais idade, ficando mais velha mesmo, ou você adquire mais experiência, ou você acumula mais frustrações. Essa é bem pesada, eu vou até dar um tempinho para te processar, mas eu vou repetir. Você vai ficando mais velha, ou você acumula mais experiências, ou mais frustrações. E o tempo, ele não vai te cobrar depois, ele vai te cobrar agora. Porque o ontem é passado, o amanhã é o futuro. Só o que a gente tem é o presente, é o agora. O tempo vai te cobrar no modo que você vive, no que você tolera, no que você adia. E eu acredito que agora, hoje, no meio assim do feriadão do carnaval, diz muito o nosso modo de agir, o que a gente tolera e o que a gente fica adiando. Não tô dizendo pra você sair aí, se desmontar, sair rachando, fechar seu livro, dar check-out no hotel que você tá ou na praia que você tá e ir trabalhar. Não. Mas analisa se o que você tá fazendo, ainda assim, mesmo que você não esteja fazendo nada, assim, ó, tá de boa na beira da praia, mas a sua consciência ali tá alinhada com os planos que Deus tem pra sua vida? Ou você tá se desviando pra direita, pra esquerda, saindo do prumo que Ele te convida a andar? Bom, fica reflexo aí pra você. Agora, conectando o assunto com o nosso âmbito de empresa, né? Porque faz parte da composição, da construção desse novo eu, também aliar os nossos negócios com os planos que Deus tem pra nossa vida. Na última aula, a gente falou das 10 ofertas que a gente construiu e as soluções que cada uma oferece pontualmente. E com isso, a gente conseguiu definir muito bem qual o problema do mundo nós vamos estar resolvendo, né? Levantando a nossa bandeira, definindo de fato a solução de cura que a gente quer apresentar
para o mundo através dos planos que Jesus tem para nossa vida profissional também. E por mais que às vezes eu fale de um jeito meio engraçado aqui, os planos que a gente está construindo aqui não é brincadeira. Nós estamos construindo algo e assumindo a responsabilidade sobre isso. Então nós definimos os 3 tipos de oferta, né? O de entrada, o principal e o prêmio. Respondemos aquelas perguntas sobre a solução que vamos oferecer, de fato, que vamos curar no mundo. E agora que temos essa definição, vamos definir o caminho que vamos trilhar, a nossa jornada. Imagine que você está no início, no ponto de partida. Vamos chamar ele de ponto A. E esse é de fato o começo. Só que todo começo, para caminhar, precisa de um trajeto e um destino final, um ponto para se chegar. E esse a gente vai chamar de ponto B. E agora é muito importante que, definindo o ponto B, nós também possamos definir um caminho. E eu vou te convidar a fazer uma reflexão para trilhar de fato esse caminho. Você vai pegar ali o macro das soluções que você construiu, das ofertas que você lapidou, e analisar como, resolvendo esse problema, você vai ajudar mais pessoas, criar soluções complementares e evoluir junto com o seu cliente. Isso aqui é o ouro. Não, faz Pix. Isso aqui é o ouro do conteúdo e de uma jornada de sucesso de uma empresa, Marisconauta. Porque uma empresa, ela não nasce pronta. A gente também evolui nesse processo junto com os nossos clientes. E nessa jornada a gente caminha resolvendo várias dores que vão se apresentando no caminho. E por isso que é tão importante que nós saibamos qual é esse caminho e para onde estamos caminhando. Então a tarefa que eu te convido a fazer essa semana é você analisar ali certinho qual é a solução que você oferece com as suas ofertas, as respostas que você definiu, entender ao certo o problema na vida do cliente que você resolve, em que parte dessa jornada do ponto A até o ponto B ela se encaixa, a transformação que ela gera e qual é o próximo passo depois dela, que vai trilhando esse caminho até o ponto B, que é o ponto final onde você quer chegar com tudo isso na sua jornada profissional. Não é uma lista de itens, é uma responsabilidade, uma visão, um plano mesmo para você seguir e não ficar se perdendo e dando muitas voltas perdida por aí, tendo que rebobinar a fita e calcular de novo. Então você pode literalmente fazer uma linha do tempo. Ponto A, ponto B. Daí você pega as suas ofertas que você definiu ali, o ponto A, as soluções que você está oferecendo, o problema que ela resolve no mundo. Beleza, resolver isso, o que eu posso resolver a partir disso aqui? Porque quando você resolve uma questão específica ali do cliente, não quer dizer que você conseguiu resolver toda a vida dela. E talvez novas coisas vão se apresentando nesse caminho. Então depois daqui, o que eu posso trazer aqui? Talvez um produto mais completo, que entregue algo um pouco mais elaborado, específico, ou um serviço que trabalha um ponto específico que o meu cliente talvez apresente ao aplicar o que eu estou entregando. É normal de acontecer num ciclo. É um ciclo de evolução. E aí você vai moldando esse caminho, ou você já pode até escolher, poxa, com a minha expertise, com a minha sabedoria e a minha capacidade, eu consigo tirar o meu cliente deste ponto aqui e resolver a vida dele profissional ou com a demanda que você atende até aqui. Esse é o ponto B. Dentro desse espaço, desse caminho, dessa linha do tempo, quantas coisas você pode oferecer, soluções pontuais específicas que ajudam ele a evoluir até aqui. Daí você faz essa jornada. E esse plano vai te trazer uma clareza. E não quer dizer que você não possa ir modificando ao longo do trajeto, porque você também vai evoluindo ao longo do caminho. Mas te mantém num raio, num radar importante, te ajudando a manter o foco. Então, se você tá de feriadão, não tá de feriadão, de toda forma, o final do feriado acaba, você vai ter que trabalhar. Então, essa é a nossa atividade para essa semana. Se você tá aí descansando, descansa mesmo, tá tudo bem. O feriado também serve pra gente recarregar as energias, né? E dar um respiro, eu também vou estar descansando. Mas descansa com consciência, minha filha, não precisa jacar, não precisa chutar o pau da barraca, encher a cara e depois se arrepender de tudo que você fez. Descansa com consciência, Marisconauta, todo mundo aqui é adulto. Se vai sair com as pessoas, busque estar presente com elas, se desconecta um pouco, assiste a vida para além da tela do celular. A pior coisa que tem é tu fazer um passeio, ter um momento com as pessoas e depois chegar em casa e só ter as fotos disso e nem lembrar de como, de fato, em essência, esse momento foi. Celebra sem se perder, vive o presente. O presente é um presente, vive ele. Porque por mais que você registre essas memórias, a lembrança maior é do presente. Entendeu, minha filha? Não se engane, não se sabote. Você tentar se autoconvencer de alguma coisa pra se
aliviar o peso da culpa, você vai estar só se enganando. Não vai estar enganando a Deus, não vai estar enganando a mais ninguém. E a conta disso vai vir para você. Então faça boas escolhas, escolhas sábias. Não joga fora tudo isso que você está construindo esse ano, minha filha. Esse novo eu, essa sua nova versão, que vai acessar o extraordinário que Deus tem para tua vida, que vai romper muralhas, vai desbloquear todas as barreiras que até hoje talvez estejam aí bloqueando a sua vida. Se resguarda. E se resguardar não é se isolar, é se proteger. É se manter conectado com o cara que tem os melhores planos para nossa vida. É honrar a vida das pessoas que estão com a gente. É honrar o nosso corpo, nossa mente, nosso espírito. Combinadas, minhas anjonas. O novo eu não nasce de um dia, é uma construção. E cada vez que a gente abandona essa construção, é como se fosse tirando um tijolinho e atrasando o nosso processo, a nossa obra. O nosso novo eu é forjado, lapidado todos os dias. Ou você vive com inteireza, ou você precisa parar de fingir. Lembra que Deus não é Deus de conveniência, não é Deus de meias verdades, de metade. O tempo tá passando e a escolha é tua. Quem não marisca, não petisca. Te vejo semana que vem. Bom descanso, marisconauta!